Bom dia, meus irmãos. Shalom. Deus abençoe o seu dia. Estamos entrando no mês de junho. Junho está começando, os primeiros 6 meses já estão aí se findando aí. Nós estamos entrando na última parte do último semestre do ano. Queridas, as coisas passam rápidas, né? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Me permita fazer uma oração nessa manhã, compartilhar esse momento com vocês. Quero voltar a estar aqui mais presente aqui com vocês, aqui nas lives. Aqui tem algumas pessoas me cobrando. Pai Todo-Poderoso, nós entramos na Tua presença e consagramos o mês de junho na Tua presença. Declaramos que queremos ver, Senhor, a Tua mão, queremos ver, Senhor, a Tua face, queremos estar aos Teus pés, queremos viver uma novidade de vida. Nos dá o discernimento daquilo que o Senhor tem, a sabedoria para andarmos no Teu caminho. Abençoa cada homem, cada mulher aqui, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente, Deus abençoe você. Não esqueça de compartilhar essa live com outras pessoas. Deixa eu compartilhar um pouco com você o que Deus falou ontem no culto aqui da Igreja O Lugar. Nós estamos com uma série de palavras falando a respeito da divindade de Jesus, né? Embora uma série de palavras, de 3 palavras, 3 domingos, não são capazes de mostrar quem verdadeiramente Jesus é na sua grandeza, na sua eternidade, mas a gente tem se esforçado. E ontem o Senhor trouxe mais um tema a respeito disso, né? A respeito da unidade da igreja. Quando a unidade da igreja, quando nós como um corpo, quando nós como um edifício de pedras vivas, santificadas pelo Senhor, nós nos tornamos essa referência na terra de quem Jesus é, porque temos autoridade, porque temos a sua salvação, porque temos a autoridade que Ele deu para a sua igreja, tá bom? Então uma das coisas que foram ministradas ontem foi justamente essa questão que a unidade traz a glória de Deus, a unidade da igreja. Não é à toa que as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas dos outros apóstolos, não é à toa que no Evangelho, um dos assuntos que mais era cobrado, até mesmo pelo próprio Jesus, quando Jesus disse que nós deveríamos amar uns aos outros, porque nisso as pessoas, o mundo saberia que nós somos discípulos dele. Então a questão da unidade dentro da igreja, a questão de ter o mesmo coração, de ter o mesmo sentimento, ela é uma doutrina. A unidade, ela é uma doutrina cristã. E algumas vezes nós vivemos em tantas guerras, existem tantas coisas dentro de nós, dentro das nossas casas principalmente, se nós não tomarmos cuidado, né? Nós vagamos, nós temos vários pensamentos, hoje nós somos alimentados por tanta coisa diferente e nós temos que tomar muito cuidado com o nosso coração para que nós não venhamos perder aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, tem falado a respeito de unidade, essa unidade realmente ela mostra onde Jesus está. Jesus é bom demais porque Ele tem derramado da sua graça sobre as nossas vidas. Então, assim, o que o Senhor colocou no meu coração, fala a respeito para que o povo seja mais unido. Unidade, queridos, não é apenas estar unido, não é apenas estar aglomerado, não é apenas estar com a igreja cheia, não é apenas estar todo mundo em casa, na mesa. É ter o mesmo coração, é ter o caráter de Jesus. Jesus, ele sempre vai respeitar personalidades, tá? Você pode olhar pelo discipulado dele, né? Pedro, ele era mais sanguíneo, né? Mais sanguíneo e hemorrágico, como diz o pastor Telmo, mas existiam outros discípulos ali, como João, que era o discípulo que era o discípulo do amor. Existiam outros que eram mais equilibrados, existiam outros que questionavam mais, como Tomé. Mas Jesus, ele faz questão de respeitar as nossas individualidades, a nossa personalidade. Foi usado 2 textos ontem, foi usado o texto de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 4, que fala que nós somos, que Ele é a pedra fundamental, que Ele é a pedra que os construtores rejeitaram, e nós que estamos nele, nós somos parte, fomos transformados em pedras vivas para que o nosso ajuntamento, segundo a vontade de Deus, nos transforme na igreja do Senhor, nos transforme no corpo, nos transforme nos representantes do Senhor Jesus. E é maravilhoso olhar Pedro falando que é segundo a vontade de Deus, a escolha é de Deus.
mas ele diz que nós somos pedras vivas. E se somos pedras vivas, queridos, nós somos diferentes uns dos outros. Quando nós olhamos a Torre de Babel, nós vemos ela sendo construída com tijolos. E era um plano muito bom, segundo o coração do homem, mas não era algo que não agradava a Deus. Então Deus, quando eles estão subindo com a intenção de tocar a porta dos céus, com a intenção de desobedecer a palavra do Senhor, que era ir e espalhar e se multiplicar por toda a terra, Deus traz uma confusão de línguas e eles não, por mais que houvesse ali um mesmo coração, um mesmo pensamento, mas não existia, era o coração e o pensamento deles, não era o pensamento e o coração de Jesus. Então a verdadeira unidade, ela traz a revelação do coração de Deus para as nossas vidas. E talvez é o que mais precisamos hoje, é saber entender aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer para nós. E uma das coisas mais fáceis, mais um dos princípios mais elementares a respeito do que Deus tem e quer para nós e através de nós, é que nós venhamos o conhecer e torná-lo conhecido. Deus é maravilhoso, que quanto mais você deseja desfrutar, buscar o coração de Deus, mais você o conhece. A Bíblia vai dizer que a relação com o Espírito Santo leva a nós a entendermos, porque o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis e ele sabe o que se passa no coração de Deus. Então, quando ele ora por nós, ele está nos conduzindo a entender o que se passa no coração de Deus. Eu tenho me esforçado muito para pregar nesses dias, porque é muita influência de muitas coisas. Eu tenho pedido, Senhor, o que o Senhor tem, o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja que eu pregue para as pessoas, né? Então hoje nós vemos as pessoas com cabeças, com pensamentos tão diferentes, né? Então o apóstolo Pedro diz que nós somos um corpo, nós somos um edifício de pedras vivas escolhidas por Deus. Nós temos um sacerdócio santo e nós podemos oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Essas pedras, sozinho nós não somos igreja, queridos. Sozinho nós somos apenas uma pedra isolada. E o único que conseguiu, como uma pedra isolada, construir algo foi o próprio Jesus. Ele é a pedra fundamental. Ele é a pedra que foi rejeitada pelos construtores. Mas segundo essa pedra, pedra de esquina, pedra angular, tudo que é construído sobre ela permanece. Ele tem as medidas certas. Mas nós não, nós precisamos nos unir a essa pedra fundamental. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós sabemos que Pedro ele necessariamente não era pedra, até porque aqui no capítulo 2 de 1 Pedro, ele está dizendo que ele não é pedra, Jesus é a pedra. Mas ele era parte da grande pedra, e nós todos somos partes dessa grande pedra. E esse edifício é um edifício santo, é um edifício que tem que estar unido, acoplado uns nos outros, mesmo sendo pedras diferentes, né? Porque tudo que é feito de pedra nunca fica exatamente igual, a não ser hoje, né? Que nós temos algumas pedras que as pessoas cortam ali, fazem alguns detalhes, mas naquele tempo as pedras elas tinham uma determinada diferença. Quando nós partimos para o apóstolo Paulo, ele já ensina na carta de Coríntios, 1 Coríntios, a partir do capítulo 12, a carta de Coríntios, capítulo 12, ele divide o assunto em dois temas, né? Ele fala a respeito de dons espirituais e fala a respeito da unidade do corpo de Cristo. Na verdade, não é que são dois temas, né? O mesmo tema abordando o mesmo assunto. Então, Jesus, ele, através da vida de Paulo, ele se mostra através de um corpo. E Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo. Cada um de nós. Então, Jesus tem que ser o cabeça e nós somos o corpo. E ele fala, né, se a mão querer ser os olhos, ele vai falando alguns, né, que a gente não pode, como é que todos podem querer ser tal coisa e isso seria corpo? Não poderia ser corpo. Então, muitos de nós temos a escolha dentro do corpo de Cristo. O próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos tomar cuidado, né, a respeito de como nós vamos nos comportar no corpo de Cristo. Próprio Tiago, na carta de Tiago, ele vai dizer que ninguém almeje ser maior do que aquilo que ele é. Alguém não queira ser mais sábio do que aquilo que propõe ser. Eu acredito que uma das maiores dificuldades nos dias de hoje não é nem descobrirmos quem nós somos, porque algumas vezes nós nos questionamos, né?
eu tinha que fazer mais, eu preciso fazer mais para Deus, eu preciso ser mais atuante na igreja, eu tenho que ser melhor, mas eu sou tão falho. E algumas vezes nós nos questionamos a ser alguma coisa, mas talvez o grande problema não é procurar ser alguma coisa. Talvez o grande problema da nossa geração é procurar ser aquilo que nós não somos. Muitos não conseguem ser aquilo que queriam ser, mas talvez o maior problema é tentar ser aquilo que nós não somos e não fomos chamados. Isso vai trazer uma grande frustração para nós quando nós tentamos nos mover de uma forma, porque nós nos espelhamos em outras pessoas, nós nos espelhamos em personagens, seguimos. Eu queria pregar igual fulano, eu queria cantar igual fulano, eu queria ser uma esposa igual a fulano, eu queria ser um esposo melhor, eu queria ganhar mais dinheiro igual fulano, e a gente acaba se frustrando. Por isso que o corpo de Jesus, a igreja, ele é feito de muitos membros. E o apóstolo Paulo, ali no capítulo 12, ele vai repartir esses membros. Primeiro ele vai falar a respeito dos membros que são menos conhecidos, né? Como que algumas pessoas talvez não dão tanto crédito, mas também são importantes. Talvez um dedo mindinho, talvez um cotovelo, alguma coisa assim, né? Que as pessoas não dão tanta honra. Mas daí ele vai falar de dois tipos, que são os decorosos e os indecorosos. Essa palavra indecorosa, queridos, é alguém quando vai falar, é algo que não tem honra. Esse é um membro que seja indecoroso, é algo que a gente sabe que tem no corpo, mas a gente não quer falar. Mas a Bíblia vai dizer que todas as áreas do corpo, elas têm um valor, elas têm uma função no corpo. Por exemplo, um apêndice, até mesmo a ciência durante muito tempo discutiu que não sabia o porquê que existe um apêndice. Mas quando o apêndice sofre, todo o corpo sofre. Não sei se você já teve problema com apêndice. Tomara que nunca tenha. Eu também nunca tive, nunca quero ter. Mas eu conheço muitas pessoas que tiveram que operar um apêndice e assim, uma cirurgia tem que ser rápida, delicada, muito difícil. Então, quando o Senhor nos escolhe como membros ou menos conhecidos, ou decorosos, menos honrosos, né? Aliás, indecorosos, menos honrosos, e decorosos para serem mais honrosos, nós começamos a pensar que tipo de membro eu sou. Talvez nós pensamos, eu gostaria de ser um membro decoroso, o mais elogiável, o mais bonito, o mais belo, o que é bom de falar, o que é bom de ser elogiado. Mas a grande verdade é que toda a igreja foi extraída de um membro, como foi escolhida como membros indecorosos. O que seria um membro indecoroso? Eu não vou usar uma expressão mais chula, mas eu vou usar a expressão que eu usei ontem no culto, né? Um membro indecoroso poderia ser as axilas, né? Aqui no sul a gente chama de sovaco. Então muitas vezes, eu não quero ser sovaco, mas se foi o Senhor que escolheu. E a Bíblia diz que quando um membro mais indecoroso, ou um membro mais simples, ou menos comentado sofre, a Bíblia também vai dizer que todo o corpo sofre. Na verdade, no corpo de Cristo só existe um membro decoroso, que é um membro digno de honra, que é um membro exaltado, que é um membro que sabe de todas as coisas. Esse membro é a cabeça, e essa cabeça já tem dono, essa cabeça já tem Senhor, essa cabeça é o nosso Senhor Jesus. Então, queridos, que você traga isso para o seu coração, entendendo que a cabeça que se sacrificou numa cruz, o cabeça que reuniu através do amor dele as nossas vidas, ele nos chama para perto, para que a sua decorosidade transforme a nossa indecorosidade em graça. Eu nem sei se essas palavras existem, tá? A gente algumas vezes inventa algumas palavras aqui, mas você entendeu, né? Que a perfeição dele vem sobre a nossa imperfeição e nos faz preciosos. Ele nos permite acoplarmos, que nós viemos fazer parte do mesmo corpo. E daí ali nós somos co-herdeiros com ele. E daí nós temos a graça do Espírito Santo de nos movermos, de amarmos, de sermos perdoados, de perdoar, de ligar na terra e seja ligado no céu, e desligar na terra e é desligado no céu. Então isso é parte do corpo de Cristo. Quando a igreja tem a unidade, quando nós nos unimos com o mesmo batismo, o mesmo Espírito, o mesmo coração, o mesmo Senhor, nós temos esta autoridade que foi dada a Jesus. E a autoridade que foi dada a Jesus, Ele dá a nós. E não é apenas para fazer coisas, queridos. Nós precisamos entender que aquilo que Jesus dá à sua igreja não é para fazer coisas
ou efetuar coisas, mas é para entender as coisas. E o principal entendimento da vida de um cristão, de um homem e de uma mulher de Deus, é saber que Deus nos ama. É saber que Jesus se entregou por mim e por você. É saber que nós somos perdoados. É saber que nós devemos andar aos pés de Jesus, nos reclinarmos aos pés de Jesus e dizer: Senhor, me ensina, eu quero ser um discípulo teu, eu quero te amar pro resto da minha vida, eu não quero mais andar no pecado, eu quero estar perto do Senhor. Então Jesus chamou você para ser um homem e uma mulher que saíram da indecorosidade para a decorosidade do Senhor. Daquilo que não valia a pena para aquilo que é perfeito, aquilo que é honesto. O Senhor nos chamou para ser essa igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por vocês. O pessoal está passando aqui, graças a Deus, entrando aqui na live. Segunda-feira, eu era para ter feito mais cedo, mas eu estava resolvendo algumas situações aqui, organizando algumas coisas aqui. A hora que eu olhei já era 10 horas da manhã já. Estava aqui orando também, preparando aqui para a semana. Gente, a gente está entrando em junho. Que nós viemos entrar em junho não como um corpo, não como um membro desconectado, mas nós viemos nos conectar com o Senhor. O mês de junho é um mês esse mês de junho agora é um mês de muitas distrações. Tome cuidado para que as distrações do mês de junho não te afastem do corpo. Tá? É mês de Copa do Mundo, tem muita coisa acontecendo no mundo. E a gente algumas vezes se perde, né, por essas situações, mas tome cuidado com isso, para não se desligar, não perder aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está dizendo. Eu não estou dizendo que você não possa assistir, não possa comemorar com a sua família, Copa do Mundo, nação brasileira gosta de futebol, tranquilo, sem problema nenhum, mas o problema é quando nós ultrapassamos alguns limites e nós nos desconectamos do corpo. Nos desconectamos da igreja, nos desconectamos da visão do Evangelho, nos afastamos de pessoas que realmente estão ali para somar junto conosco, e daí é complicado, tá bom? Deixa eu deixar um abraço aqui para vocês, deixar um abraço para Grace aqui. Grace, a Grace, mãe da Juju, entrou aqui também. Grace, Deus abençoe você em nome de Jesus. Deus abençoe Lucas, Deus abençoe Diego Matias também. Diego, Deus abençoe você em nome de Jesus. Raíssa também, lá da igreja ABC, Deus abençoe grandemente você. Deixa um abraço aí pro pastor Diogo, pra pastora Ana também, em nome de Jesus. Ó, a Carlinha também. Carla, Deus abençoe. Como é que tá aí no Rio Grande do Sul, Carla? Tá frio aí já? Gente, esse ano a gente tem que orar contra a chuva, né? Tem uma previsão de muita chuva aí para os próximos meses aí, mas em nome de Jesus não vai ter nenhuma catástrofe, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Deixar um abraço também para Tati também de Tubarão. Tati, Deus abençoe você, o Luiz, as meninas, em nome de Jesus. Suelen também de Sara, também Su, Deus abençoe você, o André, Totói. Mari, Deus abençoe você, Mari. Mari deve estar em casa, né? Analia deve estar... Tomara que seja melhor, né, Mari? Deus abençoe você, o Cláudio, a Analia, o Ezequiel, em nome de Jesus. Ezequiel está se tornando meu amigão, né, Mari? Esses dias a gente saiu, levei o Ezequiel para dar uma volta comigo de carro. A gente foi em determinado lugar e ele assim: pastor, eu nunca entrei no carro de um pastor. Aí ficou conversando comigo. Fez até eu perder a entrada que eu tinha que entrar em determinado lugar, e conversando comigo eu acabei me perdendo. Fábio do Roberto também está passando por aqui também. O Fábio, Deus abençoe minha irmã. Um ótimo mês de junho aí para todos vocês. Solane também. Sol, Deus abençoe você. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Um abraço aí para você, para o César, para as meninas. Glória a Deus. Ó, a Carlinha tá falando que lá no Rio Grande do Sul tá muito frio. Aqui hoje também já deu uma esfriada também, Carla. Tá começando. A Mari está dizendo que ela é meu fã. É muito inteligente o Ezequiel. Glória a Deus. Ó, pastor Juliano também da Mevan. Pastor, Deus abençoe você, esposa, filha aí. Tô orando, irmão, para que essa obra acabe aí no apartamento aí, irmão. O Juliano tá no meio de uma obra do apartamento novo deles aí. Sempre quando eu vejo ele, eu pergunto aí para eles aí.
Glória a Deus. Deixar um abraço também aqui para o Fábio também. Fábio, Deus abençoe você também, em nome de Jesus. Queridos, eu quero ter um momento agora de oração. Queremos começar esse mês de junho, né? Debaixo de oração, debaixo da vontade do Senhor. Amém, amém, pastor, amém. Amamos também vocês, amamos a casa de vocês, amamos o que vocês carregam aí na Mevan, uma igreja que é referencial pra gente também, tá bom? Deus abençoe. Então eu quero entrar aqui em oração, orar, né? Orar por esse mês de junho, tudo que nós entramos. Eu tenho falado quem Deus me trouxe uma palavra profética a respeito desse meio de ano agora, a partir de junho, né? Principalmente até 15 de junho é metade do ano, né? Então faltam 3 anos e meio até 2030. Então eu acredito que a partir de agora, 3 anos e meio, em 3 anos e meio, existe uma virada de chave muito grande. Eu não estou dizendo que eles não me entendem. Já tem gente achando que eu estou dizendo que nós estamos entrando no 3 anos e meio da grande tribulação. Não, pode ser também, mas eu acredito que até 2030 muita coisa vai virar e vai mudar, né? Muita coisa vai estar acontecendo, tá bom? Deixar um abraço aqui para minha sobrinha também, Ana Clara entrou aqui. Ana, Deus abençoe. O tio tá com saudade de você, Ana. Deus abençoe, você tá linda, tá? Deixa um abraço aí pro meu irmão, pro Mano. Deixa um abraço aí pra tua mãe, pra Sandra, aí no torneiro. Deus abençoe, tá? Quero dizer, Ana, que Jesus tem algo muito precioso pra você, pra sua vida. Você é uma jovem muito preciosa, tá bom? Glória a Deus. Gente, a nossa irmã de Tubarão, a Tati tá dizendo aqui, a Rai voltou pro trabalho hoje. A Rai sofreu um acidente de moto. Um ônibus passou por cima da moto dela, quase que passa por cima das pernas. Então Deus trouxe um livramento, ela está voltando hoje para o trabalho. Então eu quero colocar, a primeira oração que eu quero falar, queridos, é pedir proteção para Deus a respeito do mês de junho. Muitas vezes a gente esquece, né? Mas quando a gente vê, a gente está no meio de uma situação que a gente imaginou que não poderia acontecer conosco. Eu quero orar a Deus pedindo proteção para os filhos, proteção para os casamentos, proteção na saúde, proteção em todas as áreas das nossas vidas, que o Senhor traga livramento, em nome de Jesus, Pai Santo e Todo-Poderoso. Eu oro pelos nossos irmãos, eu oro pela Tua presença, Jesus, nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas indas e vindas. Protege-nos, protege as nossas crianças, protege, Senhor, das enfermidades, protege-nos, Senhor, do mau dia, dos ataques espirituais. Nos colocamos diante da Tua gloriosa e santa presença. Senhor, pedimos o auxílio dos anjos que estão à disposição daqueles que hão de herdar a vida eterna, que eles possam trabalhar nas nossas casas, que milícias de anjos sejam dispensadas, sejam liberadas agora para trabalhar nesse mês de junho sobre as nossas vidas. Protege cada um aqui, Pai. Que nós possamos Te adorar, que nós possamos Te engrandecer, que Jesus seja o verdadeiro alvo das nossas vidas. Declaro o mês de junho abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Te dou graças pela vida da Rai, Senhor, que o Senhor trouxe esse livramento sobre a vida dela, está voltando a trabalhar hoje, que ela possa ir e voltar em segurança, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Gente, mais alguém quer fazer algum pedido de oração, alguma pergunta? Algumas vezes você tem a oportunidade de estar junto com o pastor e fazer algumas perguntas, tá? Eu estou preparando uma série para os próximos dias, uma série de palavras a respeito da volta de Jesus. Eu quero trazer esse tempo todo ano na Igreja Lugar, a gente traz uma série de palavras falando a respeito de arrebatamento, da volta de Jesus, a respeito do engano dos últimos dias, a respeito da ação do anticristo, da revelação dos selos. A gente sempre traz alguma coisa nesse tipo, né? Umas 3 séries de palavras para que a igreja sempre fique atenta a isso. Então, assim, eu tô pedindo para que Deus traga no meu coração os assuntos que Ele quer a respeito desse ano. Não sei se é no próximo culto de domingo, eu estou vendo a respeito disso, tá bom? A gente tem agora em dia 13 de junho, nós temos um retiro de casais aqui na igreja, que vai ser lá em Termas do Gravatal. Nós temos 2 vagas ainda. Talvez tenha alguém que está passando por aí pela live, vai assistir, queira nos procurar, tá bom? Então até mesmo alguém de fora que queira estar junto conosco, tem 2 vagas, numa pousada em Termas do Gravatal, ali no centro de Termas ali,
Então nós vamos ficar sábado e domingo ali, tá bom? Qualquer coisa você nos procure ali, a gente vai passar mais algumas informações. Gente, mais alguma pergunta? Mais alguma oração? Então nós agradecemos em nome de Jesus, louvamos ao Senhor pelo mês de maio que se passou, entramos com o nosso coração sedentos pelo Senhor, pela revelação do Senhor, por aquilo que o Senhor tem e quer para as nossas vidas. Tá bom? O mês de junho que seja um mês de avivamento, que seja um mês de graça, de graça sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Não esqueçam de compartilhar aí nas redes sociais, você que pode compartilhar, queira compartilhar para que outras pessoas também sejam tocadas. O que eu ministrei aqui rapidamente é mais ou menos um apanhado daquilo que nós ministramos ontem no culto e nós temos ministrado aqui na Igreja Lugar. Quarta-feira aqui na Igreja Lugar tem culto das nossas mulheres, né, ao Senhor. Então a reunião das mulheres aqui a partir das 8 horas, tá? Deus abençoe em nome de Jesus. Diego, Deus abençoe, mano. Diego Matias, a gente tem orado muito por vocês, Diego, tá? Então, bom tá, você tá aqui. A Sol já tive individual com ela nessa manhã, ela já tá aqui na live também. Deus abençoe, gente. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Quarta-feira as mulheres. Sol, leva uma mulherada leva a mulherada que tu tem trazido aqui na igreja, Sol, no culto das mulheres, hein? Deus abençoe, pessoal. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço aí para Siderópolis, para Tubarão, para Içara, Rio Grande do Sul, Paraná. Gente, você sabia que essa live tem pessoas que assistem até do Egito? A gente tem algum irmão lá no Egito que assiste sempre essa live. Porque quando a gente vai olhar ali no Instagram, ali onde está chegando, Reino Unido, né, na Inglaterra, Portugal, Itália, a gente sabe que a gente já tem irmãos ali, Alemanha, a gente sabe que tem irmãos ali, mas no Egito, esses dias até do Irã, a gente que assistiu a live do Irã. Eu disse, meu Deus, quem é que está no Irã? Mas mesmo no Egito, mesmo no Irã, existe a igreja do Senhor Jesus, existe o evangelho lá. E nós precisamos continuar pregando aí em todo o tempo, tá bom? Fiquem na paz então, senão o pastor vai emendando uma coisa na outra, vai falando e não para mais aqui. Deus abençoe, meus irmãos. Melhor mês de junho da vida de vocês. Na presença do Senhor Jesus, é isso que eu declaro sobre você. Em nome de Jesus, amém.